Muito bom dia aos amigos e amigas fãs de Elvis Presley. Neste capítulo, vídeo número 5, Vernon sai da prisão. Então vocês estão lembrados, quem está acompanhando esta série, que Vernon foi preso, ele adulterou um cheque do seu patrão, Orville Bean, e ele foi condenado a 3 anos de prisão. Mas, por causa da sua esposa, a interferência da sua esposa, ele pega apenas 8, alguns textos dizem 9, entre 8 e 9 meses de prisão apenas. Vamos seguir hoje no texto com este livro. Vamos trabalhar com 3 livros hoje, ok? Vamos ao texto. A estadia de Vernon em Parkman só dura 8 meses. Sua esposa aparentemente instou a Orville Bean para que perdoasse seu antigo empregado e mobilizasse seus conhecidos. Tal clemência não impede Bean de pedir a devolução dos $180 emprestados para a construção da casa dos Presley, obrigando Gladys a buscar refúgio na casa dos sogros e a solicitar ajuda à assistência social. Então Gladys tem que abandonar aquela casinha, né, o Birch Place, mas os sogros moram ao lado. Doravante, qualquer tentativa de mostrar à comunidade de Tupelo que eles formam uma família pobre, mas honrada, está fadada ao fracasso. Este Tupelo, em contrapartida, dá mostra de grande compreensão, um comportamento solidário que mais uma vez ilustra o predomínio das distinções entre comunidades. A volta de Vernon, no início de 1940, é ofuscada pela imagem negativa que ele transmite em Tupelo. Sem casa e sem conseguir encontrar trabalho numa cidade que, na melhor das hipóteses, o ignorava, ele decide se mudar provisoriamente com a mulher e o filho para o sul do Mississippi, os canteiros navais de Pascagoula. Ganharam um impulso significativamente maior desde que a guerra estourara na Europa. Pascagoula, um porto a meio caminho entre Mobile e New Orleans, no Golfo do México. Vernon ali encontra um primo, bem como várias outras famílias de East Tupelo. Todos estão instalados em condições de extrema precariedade. Alguns em cabanas rudimentares com janelas sem vidro, cobertas de tela de arame para escapar das picadas de mosquito, outros em tendas. O exílio se estende até o fim do ano, quando os Presley voltam para Tupelo, onde gozam da hospitalidade sucessiva de vários membros dos clãs Smith e Presley. Essa promiscuidade imposta faz parte do dia a dia das famílias menos favorecidas que dividem sem hesitar o pouco que têm. Vernon e a mulher passam algum tempo com Vester e Cletes, respectivamente irmão de Vernon e irmã de Gladys, que os acolhem em sua pequena casa até a chegada de Travis, um dos irmãos mais novos das duas moças, que acabou de se casar com uma amiga de infância de apenas 14 anos. Pessoal, muitas vezes você deve ouvir por aí, Elvis, de uns tempos para cá, insinuam, eu nem vou falar o que insinuam dele, mas quando um homem se relaciona com uma criança. Então, sempre estão acusando Elvis disso. Elvis é uma figura histórica. Você, para analisá-lo, precisa entender o meio
do qual ele se criou. O tio de Elvis, Travis, como vimos no texto aqui, casa com uma amiga de infância de apenas 14 anos de idade. Isso era comum antigamente, um homem mais velho, de seus 20, 22 anos, casar com uma menina de 13, 14 anos. Então, quando Elvis começa a namorar Priscila e ela tem 14 anos, para ele isso não era, ele não estava abusando da inocência de uma criança. Priscila, aos 14 anos, era uma adolescente, não era uma criancinha que você está induzindo ela a fazer algo que ela tem inocência. Mesmo porque Priscila muitas vezes pediu para que Elvis a deflorasse durante o namoro e ele esperou até que ele estivesse casado com ela. Então muita coisa que é dita não é levada em conta de onde o personagem vem, qual é o costume. Bom, seguindo o texto. Pouco depois de ter encontrado o novo teto, tão transitório quanto os anteriores, os Presley, por sua vez, encarregam-se da guarda do filho de uma das irmãs mais velhas de Gladys, recentemente falecida. Os pequenos brancos são talvez os dejetos dos Estados Unidos, mas têm um senso de ajuda mútua maior que os de muitos industriais yankees, cujos valores austeros e moralizadores dominam, todavia, a mentalidade global americana. Os esforços de Vernon não são suficientes para que encontre um emprego em Tupelo, e ele acaba por se mudar para Memphis, desta vez sozinho. Fora impossível encontrar uma casa numa cidade superpovoada pelo afluxo de fazendeiros do Mid-South. Às vésperas de Pearl Harbor, a economia americana ganha novas cores por causa do efeito do Land-Lease Bill, a lei de empréstimos e arrendamentos, aprovada na primavera de 1941 pelo Senado americano, que dispõe sobre o fornecimento de equipamento civil e militar à Inglaterra. Vernon é um dos que se beneficiam com o reaquecimento e, ainda que sofra com a separação da família durante a semana, seus esforços acabam recompensados quando volta a Tupelo aos sábados à noite, com dinheiro suficiente para alimentar a família e pagar o aluguel do apartamento em East Tupelo. Pode-se pensar que a volta a uma rotina de vida normal devolveria a honra aos Presley, mas isso não acontece, pois se comenta à boca pequena, nas ruas de Tupelo, que Vernon está se aproveitando das suas idas e vindas a Memphis para transportar moonshine, o bourbon de contrabando corriqueiramente consumido pelas classes inferiores. Por ser arrimo de família, Vernon tem a sorte de escapar dos campos de batalha do Pacífico e da Europa. Contudo, atravessará os anos de guerra colecionando empregos longe de casa. Ele participa sobretudo da construção de um campo de prisioneiros de guerra alemães na região do Como, ao sul de Memphis, antes de ser demitido por razões não esclarecidas, atribuídas também dessa vez à sua atividade como moonshiner. Fofoca ou realidade? A história não explica. Mas Gladys se sente mais sozinha do que nunca enquanto espera a volta do marido todo final de semana, fugindo da reprovação de todas as cabeças pensantes que consideram Vernon preguiçoso e foragido. Já por demais exclusivista em sua relação com Elvis, Gladys se dedica ao amor que sente pelo único filho, premida pela solidão e por um compreensível sentimento de insegurança. A presença da mãe de Vernon na casa dela constitui até um excelente pretexto para que Elvis ofereça sua cama à avó e durma com a mãe. Esse hábito perdurará quase até a adolescência, mesmo quando Vernon estiver presente, assim como a insistência de Gladys em acompanhar Elvis à escola todas as manhãs, desde seu primeiro dia de aula, no outono de 1941. A atitude parece natural no início.
mesmo porque a escola fica do outro lado da Highway 78, mas deixará de sê-lo à medida que Elvis cresce. Então, dando sequência ao vídeo, eu trago textos agora do livro de Goldman. A característica mais sugestiva da relação de mãe e filho é a sua extrema intimidade física. Elvis dormiu na mesma cama com Gladys até o início da puberdade. O seu gesto mais característico de carinho para com sua mãe estava particularmente em acariciar um pedaço de carne que subia pela base do pescoço, acima da espinha. O apelido de sua mãe também era sugestivo dos anos de carícia e afago de sua infância. Ele chamava Gladys de Santin. Este nome, como todos os termos afetuosos nos quais mãe e filho conversavam, era uma relíquia preciosa de balbuciação infantil de Elvis. Havia outras tantas palavras. Tão elaborada e particular, essa linguagem afetiva, em anos posteriores, fez com que estranhos que observavam Elvis mimando sua mãe e conversando com ela em sua linguagem de bebê, tivessem a impressão de que mãe e filho falavam a língua secreta de algum estranho culto religioso. Constantemente na companhia de sua mãe, Elvis não se conteve em abrir sua mente e revelar a sua mãe todos os seus pensamentos e sentimentos. Tão acostumado estava que Elvis cresceu compartilhando sua vida interior com sua mãe. Ele se tornou tão dependente de seu julgamento e conselho que em anos mais tarde ele não pensava duas vezes em acordá-la no meio da noite caso ele estivesse com algum problema na cabeça que não o deixava dormir. Não há dúvidas que a introversão extraordinária que caracteriza Elvis ao longo de sua vida adulta, a sua relutância extrema em confiar em alguém ou revelar seus pensamentos interiores é explicável pelo fato de que ele acreditava que havia apenas uma pessoa no mundo capaz de entendê-lo e guiá-lo. Quando ele perdeu sua mãe, ele se fechou como uma ostra. Nas fotos a seguir você vai ver Elvis e seu pai. Elvis está nos degraus que levam à porta principal de Graceland e está inconsolável porque Elvis acaba de perder sua mãe. Outra forma do qual os vínculos entre mãe e filho foram fortalecidos foi por meio de mimar e acarinhar, que caracterizou a relação. Embora os Presley fossem desesperadamente pobres, quando Elvis era criança, arranjaram dinheiro para lhe comprar presentes caros como uma bicicleta ou um violão. Elvis foi estufado de comida escassa e até teve acesso a utensílios de mesa de prata, como um pequeno príncipe. De qualquer modo, ele foi um príncipe solitário. Uma das características mais importantes de sua criação foi o fato de que ele foi mantido à parte dos seus parentes, das crianças locais e do mundo em geral. Realmente ele foi criado para ser recluso. Apesar das poucas evidências do caráter de Gladys, pode-se assegurar, para falar com a confiança de seu interior, que havia muitas razões para ela prolongar e intensificar a sua relação com Elvis, muito além do que é normal para mãe e filho. A principal razão é que ela não tinha outra pessoa para amar. Sua mãe e seu pai estavam mortos. Para suas irmãs e irmãos, ela demonstrou uma atitude ambivalente. Na verdade,
Tão distante Gladys esteve de sua família que as pessoas disseram, anos depois, que ela tinha sido criada como uma órfã. Vernon tinha provado ser um ineficaz garotão, em vez de um marido capaz e pai. No momento crítico do casamento, ele tinha cometido um erro tolo e fatal, que colocou toda a responsabilidade de cuidar de Elvis sobre os ombros de Gladys. Portanto, Gladys concentrou todo o seu amor em seu único filho. E continuando o vídeo, continuando o assunto, agora o texto vem do livro dos ex-guarda-costas de Elvis, Elvis, What Happened, e Red West, o amigo de infância e um amigo de uma vida inteira, diz o seguinte: se Elvis foi protegido, Red West relembra que uma vez Gladys jogou mantimentos em uma criança que estava ameaçando bater em seu filho. Ele foi, no sentido mais amplo, um bom menino. Red coloca desta forma: ele simplesmente adorava os fundamentos de sua mãe. Para ele, ela foi mãe, amiga, uma grande irmã mais velha, todas em uma. Quero dizer, ela era a sua vida. Se alguma vez ele falasse sobre sua família, ele nunca falaria na família como um todo. Sempre seria sua mamãe e eles indo à igreja, ou a mamãe e ele indo ao cinema. Era como se ela fosse a única em toda a família. O resto, meros coadjuvantes. E mesmo depois que ela morreu, ele ainda falava sobre ela como se ela estivesse viva. Então agora, de volta ao texto do Goldman. As ausências habituais de Vernon não serviram para tornar a sua presença em casa mais bem-vinda. Muito pelo contrário. Vernon tinha um efeito altamente perturbador sobre Elvis. Em anos posteriores, Vernon lembrou que cada vez que ele fazia algo contra o qual Elvis havia sido advertido por Gladys, o menino mostrava ansiedade extrema. Quando fomos nadar, Vernon riu por entre os dentes. Elvis teria um ataque se me visse mergulhar. A apreensão de Elvis sobre Vernon é espelhada pelos receios de Vernon para com Elvis. A história mais frequente contada pelos Presley diz respeito à noite que Vernon acordou de um pesadelo, convencido de que sua casa estava em chamas. Sem hesitar um momento, ele pegou Elvis e tentou jogá-lo pela janela afora. Você não pode encontrar uma projeção mais clara do que um pai carinhoso sente, inconscientemente, sobre a presença intrusa de seu filho recém-nascido. Afinal, antes de Elvis, o imaturo Vernon foi o bebê de Gladys. Agora, pulando novamente para o livro dos guarda-costas. No passado, muitos rapazes do Sul achavam que o melhor e mais estável emprego era lutar na guerra, na Coreia ou no Vietnã. Red West entrou para a Marinha sem saber o que fazer depois. É claro que, apesar de seu temperamento forte, Red foi uma criança sensível, como a sua carreira de cantor e compositor veio a revelar. Mas, se houve qualquer estímulo daquela sensibilidade cedo em sua vida, quando ele conheceu Elvis Presley, ele sentiu mais do que demonstrou. Havia uma abundância de amor no Sul, mas nesses tempos difíceis era dividido. Presley pareceu aos seus iguais ter uma parte enorme. Um dos poucos aspectos da vida de Elvis Presley que foi ventilado para fora por uma máquina de publicidade cuidadosamente controlada foi o retrato de sua mãe, Gladys Presley. Quando jovem, uma bonita menina de cabelos negros, ela cresceu e se tornou uma senhora rechonchuda, bondosa, cujo interesse raramente se desviou de Elvis, Vernon Presley e da igreja. Nessa ordem. Moradores de Tupelo, Mississippi e Lamar Avenue, em Memphis, são irredutíveis ao descrevê-la. De acordo com a opinião geral,
Ela era de fato o santo de que as lendas são feitas. Ela morreu jovem, com apenas 46 anos de idade. Apesar dos problemas de fígado recorrentes e fadiga constante, Gladys Presley insistiu em trabalhar como uma escrava em pequenos serviços para convencer Elvis que não eram tão pobres como ele pensava que eram. Trabalhou em fábricas de costura, como garçonete e como assistente de enfermagem para complementar o parco salário de Vernon Presley como envasador de latas de tinta. Nada era muito árduo, difícil ou desgastante. E a pior coisa que alguém pode lembrar-se dela falar sobre sua vida cansativa era: meus pobres pés estão me matando. Pessoal, esta foi a parte 5 da nossa série Elvis, de Tupelo a Memphis. Eu volto com a parte 6, Elvis Forever.